Cada Piauí de hoje recebe mais um candidato a prefeito de Teresina. O sabatinado de hoje é Gervásio Santos, do PSTU. A sabatina terá o tempo de 30 minutos, sendo que os 5 minutos finais serão destinados às considerações finais do candidato. Ou poderá utilizar para prosseguir com perguntas, respondendo, e também as considerações finais do final. Candidato Gervásio, seja bem-vindo. O nosso tempo já vai começar a contar a partir de agora. Como é que está o senhor? Tudo bem? Rapaz, eu estou aqui como se a gente estivesse numa mesa de bar, né? Tá certo, conversando aqui. Pois vamos conversar uma bela de uma conversa aqui que a gente vai ter. E essa conversa vamos boa. brindar a isso. Um brinde. Deixa eu conversar logo aqui com o senhor com um assunto importante. Uma das propostas do senhor é retirar o transporte público dos empresários de Teresina. É algo que é surpreendente. De que forma o senhor quer tirar? Inclusive concedendo passe zero aí a estudantes, a trabalhadores. Como é que isso seria mantido, então? Boa tarde a todos e a todas, né? Veja só, todas as propostas, né, colocadas pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, seja aqui em Teresina, seja em Piripiri, que nós temos um candidato lá, que é o Tibério César, certo? Nós sempre iremos, né, estar galgado, suportado por um conselho de trabalhadores. Não é fácil. Eu falei, inclusive, né, numa entrevista que eu tive com o Wesley, sobre isso. Né? Você pegar, estatizar um transporte público, estatizar, porque, na verdade, Magalhães, você, o Pedro, né, conhece muito bem. O transporte público Teresina já foi da prefeitura. Já foi. Nós tínhamos uma companhia municipal de transporte aqui, certo? E ela, até um certo tempo, na época do ERAC, né? Até na época do ERAC, foi muito bem conduzida, perfeito? O problema é que veio, de lá para cá, toda uma política neoliberalizante, perfeito? E o que é a política neoliberalizante? É privatizar tudo, perfeito? Como agora, por exemplo, o Bolsonaro quer privatizar os Correios, que dá um lucro de 168 milhões de reais por ano, e quer privatizar uma empresa como essa. Então, nesse sentido, né, a gente está colocando enfaticamente que nós vamos sim, né, num primeiro momento, fazer a Companhia Municipal de Transporte. Sabe por quê, Magalhães? Sabe por quê, Welles? Porque eu quero que o seguinte, nesse exato momento de contexto de pandemia, nós estamos vendo que tudo funciona menos o transporte. Pedro, até mesmo na questão do capitalismo, isso é uma vergonha. Porque até os capitalistas, eles mesmos, os empresários, estão perdendo nada mais, nada menos do que R$1 bilhão por ano com a demora que os trabalhadores têm de sair de casa para ir para o trabalho. Porque o trabalhador, para se deslocar da periferia para o trabalho, ele passa 2 horas, né, se locomovendo, 2 horas. Calcule isso em mês e em ano. Quanto tempo ele passa sem produzir? Isso daí, inclusive, é tão contraditório que até no capitalismo o transporte é feito para não funcionar. A prefeitura recebe mais ou menos, aliás, repassa, né, de subsídio para os empresários, para o Setut, algo em torno de 30 a 20 milhões de reais. Mês. E há uma polêmica agora, né? Há uma polêmica porque o Setut está dizendo que a prefeitura está devendo. Está devendo 2 milhões. Aí o Firmino diz que não, é 1.900.000, certo? E por causa dessa dívida, sabe o que aconteceu agora na pandemia? Reduziram as frotas. Quem paga, mais uma vez, quem é? É a população lá na ponta. Perfeito? Reduziu a frota e aí fica na justiça, né, a ação. E você, que é advogado, sabe como é que é essa história na justiça. Então, nesse sentido, para a gente poder ter melhores ônibus de qualidade, passagem acessível, reduzir a tarifa a zero. Para quem? Para o desempregado e para o estudante. Por que o desempregado? Porque se eu estou desempregado, eu não tenho como pagar o ônibus todo dia para ir atrás do trabalho. Então eu preciso me locomover para ir ao trabalho, procurar esse trabalho. Na hora que eu tiver o emprego, aí sim, você sai da... cessa. É um benefício social.
Então, nós precisamos estatizar devido a isso. Candidato, mas o senhor fala sobre essa estatização, mas nós temos os equipamentos montados hoje. E aí faz parte do Integra. E o que o senhor faria com todos os equipamentos? O que o senhor faria com o sistema Integra? Vinha para a companhia. Do mesmo modelo que está aí? Sim, não, lógico que não. Porque o que acontece é o seguinte. Primeiro, nós vamos deixar de repassar o subsídio. Porque se a companhia é da prefeitura, então não tem mais por que repassar todo mês 30 milhões, 20 milhões para a CETUD, para empresário. Então esse dinheiro fica para poder investir na qualidade do transporte. Transporte de qualidade que, inclusive, recentemente, vocês viram, estava circulando por Teresina. Transporte que vinha de Timon com ar-condicionado. O que foi que fizeram? Retiraram. Por quê? Retiraram. Porque eles visam somente o lucro. Eles não visam a qualidade. Eles não visam o bem o social, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. E nós vamos, então, ter esses ônibus para nós. Porque, Wesley, todo mundo aqui sabe que o serviço de transporte em Teresina é uma concessão. Se não está dando certo na mão dos empresários, voltemos para a prefeitura. Candidato, como PSTU, agiria, no caso, em Teresina, das PPPs? O senhor está falando de estatização e tudo. O PSTU admitiria continuar com esse trabalho de PPP, que está dando certo em alguns lugares? PPP já existe há muito tempo na prefeitura. Tem um candidato que ele vai até um determinado limite e não vai além da sua denúncia sobre a prefeitura de Teresina, sobre a administração de 35 anos do PSDB em Teresina. Ele diz sempre assim, ontem mesmo ele estava no debate dizendo isso, mas ele não tem coragem de ir mais adiante. Ele diz assim, olha, nós vamos mexer na corrupção do PSDB. Por quê? Porque o PSDB, certo? Se a gente for escacaviar a questão dos aluguéis do PSDB em Teresina, nós vamos ver muita corrupção. Aluguel de quê? De tudo. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, praticamente quase todos os prédios da Secretaria Municipal de Educação não é própria. É alugada. Ou é alugada de um parente. Mas é administração, né? Administrativo. As escolas não. Não. Estou falando da administração. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, mesmo que fica lá de Abreu. Na Areone de Abreu, é alugada. Certo? Aquela que fica administrativamente na Benjamin Constante, também é alugada. Também. E sabe de quem é? Os Tágera. Perfeito? Então, quer dizer, os aluguéis aqui, dos prédios públicos, em vez de ser próprio da prefeitura, certo? São alugados dos amigos. Então, essa questão dos PPP já vem há muito tempo. Candidato. É desvio, Pedro. Isso aí não é nada mais ou menos do que desvio para as empresas privadas, que nós vamos, sim, acabar. Candidato, o que o senhor considera pior? Concorrer sem nenhuma chance, inexperiência administrativa ou falsas promessas eleitorais? Os três. Se você botar o Firmino em cima de um trator, ele não sabe nem para onde vai. Porque ele não sabe manipular um trator. Se você botar o Firmino dentro de uma escola, ele também não sabe que diabo é um quadro. Se você botar o Firmino dentro de um transporte, dentro de um ônibus, ele não sabe para... Aliás, o Firmino tentou ser populista. O senhor me permite só uma pequena correção. Não sei se ele sabe dirigir trator, não sei se ele sabe fazer, mas não estou falando do prefeito, estou falando do cidadão Firmino Filho. Ele é professor da Universidade Federal do Piauí. Há muito tempo que ele deixou. Há muito tempo. Já está com quantas administrações que o Firmino está na prefeitura? Certo? Então, há muito tempo. Nós tivemos atualizações dentro das escolas, dentro da universidade, que o Firmino não sabe nem, desconhece. Não, eu estou só lembrando que ele é professor. Sim, mas o que eu estou colocando é que o Firmino, assim como todos aqueles que passam lá dentro da administração pública, não sabem de nada. Eles são apenas gerentes do capital. Quando eles querem fazer mal à população em termos de transporte público, eles reúnem os empresários de transporte e dizem o que é que eu devo fazer aqui. Certo? Dessa forma, Magalhães, nós vamos fazer de forma invertida. Certo? Eu sou professor, mas na primeira
no primeiro momento que a gente foi eleito, nós vamos instituir aquilo que nós chamamos de conselhos Pois é, isso populares. eu ia indagar para o senhor. Não existe um conselho municipal de transportes que tem representação da sociedade também? Sabe para que serve? Apenas para poder receber pressão dos empresários para aumentar a passagem. Mas em termos de quantidade de frota, em termos de passagem reduzida, em termos... Por exemplo, eu vou lhe perguntar uma coisa. Você sabe qual é a planilha do Setut? Você como jornalista, que há muito tempo que você remexe e escaqueia ver isso. Você sabe realmente qual é a planilha do Setut? Atualizada, não. Nem desatualizada, porque tem duas. Uma é para os empresários e outra é para inglês ver. E essa para inglês ver é justamente para aumentar os preços dos transportes. Então, Magalhães, O senhor iria o quê? Implantar um conselho e ia também publicar a planilha, seria isso? não, nós iríamos deixar os trabalhadores administrar esse conselho. Por exemplo, o orçamento de Teresina é de 3 bilhões e meio. Exato. Está previsto para 2021 3 bilhões 751 milhões. Que foi um aumento Aumentou pequeno. 1%. Na verdade, 1,78, não chega a 2%. Agora eu pergunto, aumentou ou não aumentou? Sim. Então, deixa o PSDB parar de chorar, porque fica o tempo todo dizendo que vão receber uma prefeitura, que não vai ter dinheiro. Tem dinheiro, mas o dinheiro que tem só é repassado para os grandes empresários, só é repassado para os ricos, os poderosos. Teresina, senhores, foi feita para funcionar para duas questões. Uma, circulação de mercadoria. Isso aqui é perfeito. Tanto é que nós discutimos isso lá. A rede, né, de transporte em Teresina, rodoviária em Teresina, funciona muito bem para carreta, para transporte de mercadoria e foi também planejada para especulação imobiliária, certo? Então, veja, na nossa administração, os conselhos populares, quem vai gerir o orçamento de Teresina, esses 3,5 bilhões, serão os trabalhadores. Eles vão dizer para onde é que vai esse dinheiro. Não é o 0,1% que o Firmino coloca como fictício lá, certo? Sabe quanto é? 2 milhões. 2 milhões. Ora, você sabe que para pavimentar a rua, certo? É caro. Você sabe que para poder fazer, né, qualquer tipo de rede de esgoto é caro. Aí você vai pegar e destinar 2 milhões e deixar... Não, vocês agora se matem aí e vamos dizer qual é o bairro que nós vamos favorecer. Não é assim. Candidato, além de ser uma alternativa socialista, por que o teresinense deve votar no senhor, no partido ao qual o senhor pertence, para administrar Teresina, o PSTU? Primeiro porque é o seguinte, nós estamos colocando que há uma crise do capitalismo. E nós somos nós marxistas revolucionários que estamos dizendo isso. São os principais pesquisadores cientistas. Recentemente, inclusive, morreu um, recente agora, né? Não sei o nome, basicamente o nome dele era aquele que era cadeirante, né? Morreu recentemente dizendo o seguinte: se a humanidade, dentro desse sistema, não encontrar uma alternativa daqui a 50 anos, o planeta acaba. Por quê? Porque o capitalismo só está trazendo barbárie. Queimada do Pantanal, devastação da Amazônia, certo? Gás carbônico, à torta à direita, aumentando. Você não tem mais nada no capitalismo para oferecer à humanidade, a não ser fome, barbárie, miséria. Então, nós estamos dizendo, nós estamos apresentando uma outra alternativa para a humanidade, que é o socialismo. Nossa estratégia é o socialismo. Agora, até o socialismo não vir, nós temos planos emergenciais para essa crise, tanto econômica, combinada agora com a crise sanitária. Qual é? É a questão da geração de renda, ou seja, plano de obras públicas para a gente poder gerar moradia, construir moradia, fazer o saneamento básico, né? Gerar emprego aqui em Teresina. Nós temos a questão de ampliar os hospitais, perfeito? Porque Teresina, 35 anos de administração do PSDB, é uma vergonha. Nós temos 10 hospitais, que, infelizmente, não têm equipamento. Veja, por exemplo, o hospital aqui do Mocambinho.
Veja o Hospital do Disseu. Vocês já visitaram o Hospital do Disseu? Não, confesso. Completamente desaparelhado. E como é que eles funcionam? Hã? Como é que eles estão funcionando? Justamente através da PPPs. Ou seja, como o público não chega a ter atendimento, aí desvia para os hospitais privados. Os leitos, os hospitais privados estão aí sim, né, atendendo, por quê? Porque o dinheiro do SUS, Magalhães, ele é repassado, uma boa parte, para esses hospitais. O SUS manda para Teresina 30 milhões por mês. 30 milhões. Desses 30 milhões, e aí eu já disse para você uma vez, eu sempre vou na fonte do governo. Porque quando eu digo isso, penso que é do PSTU. Mas está lá, na própria prefeitura. Eles apenas destinam, desses 30 milhões, 34% para a saúde em Teresina. E o restante vai para onde? Candidato, falando sobre habitação, sobre a área urbana de Teresina e a rural, que propostas o PSTU tem para essa população, principalmente na zona rural, que reclama de não ser atendida a contento? Eu vou te dar uns dados interessantes que está no IBGE e está no Sistema de Desenvolvimento de Saneamento do Brasil. E aí você puxa lá um link do Piauí, Teresina está lá. Saneamento, rede de esgoto, tratada em Teresina é de só 19%. Você sabe o que é isso? Não dá voto? 8.278 metros cúbicos. 1.000 metros cúbicos. Ou seja, 19%. O restante, que é mais de 77% da rede de esgoto não tratável, você vai para onde? Vai para os dois rios, o Poti e o Parnaíba. Ou seja, os dejetos da grande maioria da população, inclusive dos hospitais, certo? Deságuam, Pedro, no rio Parnaíba, poluindo o rio Parnaíba. Sem tratar. Sem tratamento. Outro dado que está lá, 136 mil habitações, certo? Não tem rede de esgoto. Fossa séptica. Então, o que é que as pessoas fazem com as suas necessidades fisiológicas? O famoso aviãozinho. O famoso aviãozinho. Por quê? Porque não tem fossa séptica. Então, nesse sentido, é que nós estamos dizendo, para gerar emprego, para poder sanear Teresina, nós precisamos de obras públicas. E aí vem os mentirosos, tipo Montezuma, tipo, né, Diego, né, Major Diego, tipo a Jesse, todos eles aí, certo? Os mágicos da vida, que quando chega de 2 em 2 anos eles viram mágico e trazem os seus, né, varinha de cordão, dizer que vai resolver tudo isso. Como? Agora eu pergunto, como? Com que dinheiro? Porque só tem duas fontes para você tirar. Ou você tira dos trabalhadores, que é o que eles estão fazendo, ou você tira dos ricos. E nós vamos tirar dos ricos, certo? Todo o dinheiro para poder aplicar em obras, saneamento, ampliação hospitalar, certo? E transporte de qualidade vai vir dos ricos. De que forma? IPTU progressivo, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos. E isenta, inclusive, os desempregados. Nesse exato momento, Neto, a prefeitura deveria, inclusive, ter entrado com um programa social que era isentar as tarifas de água, de luz, gás, para quem está na periferia desempregado. Porque como é que nós queremos ter uma quarentena, né, se as pessoas não podem viver dentro de casa sem água, sem luz? Candidato, eu tenho uma pergunta, mais uma curiosidade, né? Assim, uma pergunta de natureza política, mas uma curiosidade. Eu tenho percebido ao longo dos anos que o PSTU aqui em Teresina, no Piauí, né? Ele tem uma dificuldade de quadros. Porque todo ano que tem eleição, as pessoas são as mesmas. Eu mesmo já entrevistei várias vezes como candidato a senador, a governador, tudo. No eventual governo do PSTU, o senhor ia formar sua equipe com quem? Como seria? Acabei de colocar. Primeiro a gente vai tratar, né, de criar os chamados conselhos populares. Seriam essas pessoas que iam comandar? Sim, serão os trabalhadores. Sem conhecimento técnico?
sem conhecimento técnico, Sim, a pergunta é essa. Você é jornalista. Você é jornalista, Sim. você conhece a redação de um jornal. Profundamente. Ele aqui também é jornalista, conhece aqui a TV. Pergunte àquele rapaz que está atrás da câmera se ele não conhece a tarefa dele, o trabalho dele. Pergunte um profissional do transporte público se ele não conhece um motorista. Eles conhecem melhor do que os políticos. Não, eu falo assim, na área da saúde, na educação, enfim, na engenharia. Sim. Tem quadros? Tem. E por que São esses quadros profissionais da Por que esses saúde. quadros não se apresentam na eleição também como candidato? Só tem um Mas aí é que está. A questão é de que esse quadro político nosso, o sistema político nosso, ele não é um sistema de político participativo. Ele envergonha, eles fazem questão de envergonhar, certo? A política, para que você que está do outro lado não participe da política e diga que todo político não presta. E aí você fica simplesmente à margem da política e deixam esses politiqueiros profissionais, certo? Exercerem o que vocês devem exercer, que é a cidadania. Você tem que participar. Na Grécia Antiga, certo? Existia a chamada eleição direta. Eleição direta. na praça. Correto? Na praça. Fazia assembleia. Na praça ali. E todo ano elegia um cidadão. Eleger e destituía. Pronto. Entendeu? Então nós temos que voltar com esse tipo de prática. Revogável a qualquer momento. Revogável a qualquer momento. Não existe agora. E nós pregamos isso. O senhor falou aí na ágora grega, né? Que era como era chamada a praça. Em Teresina existe uma espécie de ágora. O teresinense gosta muito de frequentar os mercados. E tanto o trabalhador, que vai vender sua mercadoria, como o pessoal de classe média, mesmo os ricos, os empresários. É uma tradição do teresinense ir aos mercados no domingo, comprar ou conversar, enfim. Mas muitos mercados em Teresina, apesar de ser essa ágora, esse encontro de várias classes sociais, né, já para usar o conceito marxista, mas eles têm problemas de infraestrutura. O que o senhor faria, certo? Para melhorar essa ágora que são os mercados públicos de Teresina. 3 bilhões e 500 milhões está aqui, na mão de vocês. Para onde vocês querem destinar? Qual o nosso problema? Na pandemia, por exemplo, certo? A máscara do PSDB na saúde caiu. Foi colocado aí a problemática que existe no sistema de saúde, correto? Fizeram, inclusive, um hospital de campanha, certo? Também que não deu certo. Então, todo esse dinheiro que veio para a pandemia do coronavírus foi destinado para onde? Nós tivemos 1.000 mortos aqui em Teresina. 1.000 mortos. O transporte público não funciona. O desintegração desintegrou tudo. Correto? Desintegrou o pequeno comerciante, porque onde passa a rede de integração, certo? O comerciante, aqui mesmo da Miguel Rosa, está com dificuldade, porque não tem mais estacionamento. Eles não pensaram no pequeno comerciante. Ciclovias, acabaram com a ciclovia. Duração, antes era de 20 minutos, 30 minutos, agora é 1 hora ou 1 hora e meia. Então, transporte público. Quem é que vai resolver tudo isso? São os trabalhadores, através desses conselhos. Vai ser um conselho de saúde, conselho municipal de transporte, conselho de educação, certo? Que também está muito mal. Só serve para ser palco eleitoreiro. É isso. Candidato, eu observo, sei se os colegas observam também, que sempre período eleitoral, não agora, mas há muito tempo, ocorrem sempre as ocupações, as invasões de terrenos. Por que isso ainda ocorre? Olha, aqui em Teresina, como eu disse, o planejamento é para favorecer especulador imobiliário. Favorecer. Nós que estamos no movimento, e eu estou no movimento popular, eu faço parte do chamado Luta Popular, onde eu estou militando agora, viu, Pedro? Eu estou militando agora lá no Dandara dos Cocais, certo? Nós estamos com a associação de moradores lá do Dandara dos Cocais. O que é que acontece aqui, João Neto? Acontece o seguinte, é que você tem razão. Há momentos
que a Prefeitura de Teresina se alia aos especuladores imobiliários para favorecer as terras desses especuladores. E eles, inclusive, fomentam, Magalhães, fomentam, inclusive, ocupações longe do centro da cidade, longe. Então, por exemplo, fomenta bem ali na Santa Maria da Codipe uma ocupação. Sabe para quê? Para aquelas terras que antes estavam desvalorizadas do deputado Júlio César, certo? Sejam agora valorizadas. Por quê? Porque quando a ocupação se dá, o que a prefeitura é pressionada a fazer? Levar energia, levar água, levar saneamento do centro até aquela ocupação. E aquelas terras que estão ali, vazias, o que é que acontece com elas? Valorização, né? Há uma valorização. Então Candidato. você tem razão. Por isso, no nosso meio, a gente sempre diz para as pessoas, vamos cuidar dessas pessoas que querem estar no nosso meio para fazer a especulação. E nós não admitimos. Candidato, o senhor tem 4 minutos e 20 agora. Se o senhor tiver alguma pergunta, se o senhor permitir, e adiantar mais as Queria saber considerações finais. sobre a zona rural, o que ele tem a dizer? Nós temos aqui, né, uma grande área, é chamada inclusive de Grande Teresina por isso, né? Nós temos uma grande área, uma grande extensão de terra que não tem nem função social e nem tem função agrária, certo? Existe para isso mesmo, para especular, para especulação. Nesse sentido, é necessário que a gente também, certo, dê total apoio e um plano de reforma urbana e reforma fundiária, certo? Para que esses terrenos, essas terras, possam ter, de um lado, função social e possam ter função agrária, produzindo, inclusive, alimento para poder ter menor preço do que esse que nós estamos tendo. Nós importamos, né, tomate e pimentão aqui do Ceará, a um preço caríssimo. Olha, o senhor tem 3 minutos. Eu vou fazer uma pergunta rápida, aí o senhor responde rápido para entrar nas considerações finais. Todo comentarista político, como o João Neto, como o Pedro Alcântara, como eu, como o Wesley Salles, a gente trabalha com cenários, certo? Vamos trabalhar um cenário aqui de eleição de Teresina, segundo turno. Ficam 2 candidatos, Gervásio Santos e Kleber Montezuma. Como seria esse embate? 2 irmãos. Luta de classe. Luta de classe. Eu não vou de modo algum deixar de denunciar o PSDB. Porque o Kleber está lá. Se ele está lá no mesmo balaio de gato. Representa quem? Representa os empresários do Setut, representa esses especuladores imobiliários e representa tudo que não presta para o trabalhador. Certo? Então nós vamos denunciar todo o programa dele. Perfeito? E vamos dizer para os trabalhadores que ele não é mágico, que ele não vai de modo algum fazer o que ele está prometendo. Ele é um Pinóquio. Pinóquio, porque ele mesmo diz, eu estive desde a época do Alferraz. Se ele esteve desde a época do Alferraz, por que não fez? São 35 anos. Se um dos dois foi eleito, haverá uma festa comemorativa na família? Lá em casa ele não entra, não. Lá em casa ele não entra, não, porque ele já disse, olha, Magalhães, quando eu passei no concurso para a SEMEC, certo? Eu fui o 5º lugar. Aí eu fui a um aniversário na casa dele. Sabe o que foi que ele falou? E era secretário. Se eu fosse você, não comemorava, não. Passei 1 ano no Ministério Público, numa ação para poder entrar. E ele reteve. Chamou 4, o 5º ele parou. Por quê? Porque ele representa, ele sabe que ele tem em mim, certo, um inimigo de classe. Não é um inimigo de família, é um inimigo de classe. Ele representa os patrões, os ricos e poderosos. Eu estou aqui a serviço dos trabalhadores. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15 para as considerações finais. Fica à vontade para qualquer declaração e até pedir voto, né? Principalmente. Pronto. Eu quero dizer para vocês isso. Aqui na bancada já passaram e vão passar todos os mágicos, né? Que de 2 em 2 anos eles têm o varão, né? O cordãozinho. De condão. De mágico, para desaparecer e dizer que vão fazer. Mas eles não vão fazer por quê? Porque eles não têm coragem de, por exemplo, taxar as grandes fortunas como nós vamos taxar. Eles não têm coragem de estatizar, né, o transporte coletivo como nós vamos estatizar. Eles não têm coragem de fazer
a uma administração com os trabalhadores, como nós iremos fazer? Nós vamos criar os conselhos populares. Então, nesse sentido, né, não acredite nesses pinóquios, tá certo? E nós estamos aqui não colocando um voto de confiança no Gervásio, mas um voto de confiança num programa. É um programa socialista, um programa de emergência para a crise econômica capitalista e um programa de emergência para a crise sanitária. Nesse sentido, chamamos o seu voto e nos conheça no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Vote 16. Obrigado, candidato.